Saudações vascaínos, um pouco como vocês estão? Espero que muito bem. Vou falar hoje um pouco sobre os jogadores, o processo para 2020. Sim, já estamos na hora de começar a falar sobre isso. Quem fica, quem sai, quem vamos trazer, qual será o novo modelo de gestão, tudo isso é necessário já começar a conversar para o ano que vem. E eu vou trazer aqui para vocês uma série de vídeos falando sobre isso. E hoje, a primeira coisa que eu vou falar são sobre os jogadores que a torcida quer ver longe do Vasco. E então vamos lá. Se você puder, curte o vídeo, que a curtida de vocês me ajuda demais. Comenta, compartilha e vamos ver se o que acontece aqui é mais ou menos o que você espera, ok? Vamos lá. Bem, a lista foi a seguinte. Eu perguntei para vocês no Twitter, na comunidade do canal, aqui no YouTube, e no Telegram, quais eram os jogadores que vocês queriam fora do Vasco. E eu fui ver, peguei os mais votados e vi a situação deles e vou dar a minha opinião sobre a permanência ou não e quão difícil é se livrar desses jogadores. Bem, então vamos lá ao primeiro. Bem, o primeiro jogador, que é um dos mais falados, foi o do zagueiro Wehrli, que tem contrato com o Vasco até dezembro de 2022. Pois é, o Wehrli ele começou o ano mantendo uma sequência com o Valentim, conquistou até uma titularidade, estava tendo até algumas boas situações junto ao Castan na zaga, mas com o tempo as atuações do Wehrli foram caindo, até chegar no bota o Wehrli não, que é quando o jogador já estava com uma moral muito em baixa com a torcida. Tendo em vista isso, o Luxemburgo, quando chegou, fez uma mudança, tirou o Wehrli e colocou o Osvaldo Henriques, que fez uma dupla de zaga até que mais segura com o Leandro Castan. O Wehrli acabou ficando para escanteio e causa gelo na espinha quando é cogitado de entrar em campo, como foi a situação do Vasco contra o Flamengo, que nós não sabíamos se o Ricardo Graça iria jogar. Então, é só o fato de talvez o Wehrli jogar já deixou as pessoas meio assim preocupadas, né? Pois bem, qual a primeira dificuldade em relação à saída do Wehrli? Para começar, o contrato do Wehrli é longo, ele tem um salário assim ok, então vai depender muito do tipo de divisão. Primeiro, o clube tem que estar interessado, ninguém vai querer comprar o Wehrli, a real é essa, já é um zagueiro com uma certa idade, então provavelmente o contrato com o Wehrli seria por empréstimo, com o clube dividindo os valores com o Vasco. Ou no caso do Wehrli conseguir uma saída, de repente aí uma rescisão amigável. Muito dificilmente o Wehrli sairia do Vasco de uma outra forma, apesar de já ter tido propostas por ele em um passado distante, entendeu? Sobre minha opinião a respeito da saída do Wehrli, vai depender muito da situação de contratações do Vasco. Por que, vascaíno sincero, você não quer a saída do Wehrli? Você está maluco? Bem, vamos lá. Como eu disse para vocês já em outros vídeos, a gente basicamente todo ano muda de jogador ruim. A gente tira 11 ruins e contrata 11 ruins. Então, se você for tirar o Wehrli para contratar outro jogador do nível do Wehrli, para mim não adianta, fica com o Wehrli. Uma rotação de elenco desnecessária, um gasto de dinheiro desnecessário, uma situação de incômodo em relação a um antigo jogador e a um novo jogador desnecessário. Então é simples. Mesmo para titularidade, você vai contratar um jogador para ser titular no lugar do Osvaldo Henriques? Ok, super concordo com o contrato. Ok, vamos contratar um jogador para compor elenco. Beleza, você vai contratar um jogador para compor elenco que seja melhor que o Wehrli, que brigue por posição? Ok, beleza, super concordo. Agora, você vai contratar um jogador mais ou menos do mesmo shape que o Wehrli, ou pior, para compor elenco? Não, discordo. A menos que esse jogador receba muito menos que o Wehrli, não vale a pena essa troca. Então o Wehrli para mim não é prioridade de saída, pois é um jogador que está ali para compor elenco. Se sair, só se o Vasco tiver uma situação já encaminhada com outro zagueiro. Afinal, a gente tem Castan e Osvaldo Henriques ali na titularidade, com Ricardo Graça de um lado, talvez Miranda do outro. Dependendo da situação, precisaríamos trazer mais um zagueiro. Então vai depender muito do que a diretoria vai trazer. Melhor que o Wehrli? Ok, pode se livrar do Wehrli. Pior que o Wehrli? Fica com o Wehrli mesmo. O outro jogador que está cotado aí, que a torcida já está com medo, nem voltou, mas a torcida já está com medo,
é do Rafael Galhardo, zagueiro que volta, o lateral direito que volta de empréstimo, que tem contrato até janeiro de 2021. Ai, pois é. O Rafael Galhardo ele tá com um clima muito mais ou menos com o Grêmio, ainda não sabe se o Grêmio vai tentar um reempréstimo do jogador. Possibilidade de venda nenhuma, possibilidade de ter retorno financeiro não existirá. Caso Rafael Galhardo fique no Grêmio, será um reempréstimo. O Grêmio vai de novo pegar o Rafael Galhardo por empréstimo. Vai depender muito do que o Renato Gaúcho quer para o elenco do Grêmio para a próxima temporada. Até o presente momento, parece que o Rafael Galhardo voltará para o Vasco e o Vasco vai ter que definir o futuro dele. Bem, o Rafael Galhardo não teve uma boa sequência aqui no Vasco. No Grêmio fez uma temporada um pouco melhor, mas ainda acho distante do que eu espero. O Pikachu no momento ele tomou conta da lateral direita. Nós precisaríamos só de um reserva para lateral. Poderia ser o Rafael Galhardo? Poderia, ok. Mas caso o Vasco esteja vendo já uma situação melhor de lateral direito, eu preferia. Não gostaria de manter o Rafael Galhardo a menos que não tivesse nenhuma outra opção. Se tiver alguma opção para lateral direita, nem que for para compor elenco ou subir alguém da base, ok. Se não tiver nenhuma outra opção, que eu acho difícil, aí mantém. Bem, o outro jogador que muito da torcida cornetou foi o meia Bruno César, que tem contrato até dezembro de 2020. Ah, Campilo! Pois é, gente. O Bruno César é o jogador que veio para ser o nome do Vasco no ano, né? Pegou a camisa 10, seria o cara da armação, seria o meia articulador, o cara que tomaria conta dos movimentos ofensivos do Vasco. E esteve longe disso. O Bruno César, na real, no estadual, que é um campeonato fraco, não foi bem. No brasileiro sumiu completamente. E a não ser pelo jogo que ele fez contra o Fluminense, onde fez um belíssimo gol de falta, teve uma boa atuação, a maioria das atuações do Bruno César foi de mal para ruim. Mal para ruim foi ótimo, né? Mal para péssimo. O jogador foi tenebroso na maioria das vezes que entrou em campo. E graças a isso a torcida está querendo o jogador fora do Vasco. Bem, tem algumas coisas para falar em referente ao Bruno César. Diferente da situação de Wesley e Rafael Galhardo, que não implicam totalmente com o elenco, já que seriam jogadores para compor elenco e que em teoria não tem altos, sublimes salários, o Bruno César é um dos jogadores que tem os maiores salários no Vasco. É um jogador que suga uma parte ali da folha que poderia ser destinada a um jogador de qualidade. É um jogador que não está agregando, é um jogador que fica mais no banco, é a terceira, quarta ou quinta opção, dependendo do técnico. Então, se o Vasco pudesse se livrar do Bruno César, eu adoraria. Mas o Bruno César ainda tem um ano de contrato com um alto salário e um péssimo rendimento. Arrumar alguém para você empurrar o Bruno César é muito difícil, porque o cara vai ter que pagar um salário alto para um jogador que está tecnicamente defasado e já está numa idade avançada. E é muito difícil você conseguir arrumar alguém para pegar esse jogador, mesmo se você colocar em condições favoráveis para essa pessoa. Talvez o Vasco consiga ceder o Bruno César por empréstimo, pagando parte dos salários. Seria uma redução na folha. Rescisão amigável eu acho difícil do Bruno César simplesmente rescindir. Por enquanto eu vejo poucas soluções de saída para o Bruno César. Adoraria que ele saísse para dar espaço na folha para um jogador de qualidade, mas pela situação contratual do jogador e pelo salário dele, acho difícil outro clube bancar. Então não vejo muitas soluções nesse caso. Ribamar, outro jogador que tem contrato até 31 de dezembro de 2020. Pois a torcida tem relação de ódio e amor com o Ribamar, né? Antes do jogo contra o Flamengo, ninguém queria mais ouvir falar no nome do Ribamar. Depois do jogo contra o Flamengo, o cara virou Deus. O Ribamar ele veio pelo Valentim, que queria um centroavante para fazer sombra ali para o Max Lopes. Ribamar acabou não correspondendo no estadual, mais uma vez, campeonato fraco. Se o cara não rende no estadual, é difícil esperar que ele renda no brasileiro. E depois disso, o Ribamar, na chegada do Lucha, foi colocado para treinar separado, depois voltou
acabou conseguindo alguns jogos de titularidade, mas o Ribamar, apesar de ser um jogador forte, imponente, que consegue ganhar algumas jogadas na sua imponência física, o que é mais importante para um atacante é um dos maiores defeitos dele, que é o arremate, chute para gol, a diferença de distância e pontaria. O Ribamar simplesmente não consegue chutar a bola dentro do gol. Está quase sempre nos lugares errados, nas horas erradas, e quando chuta, geralmente chuta errado. Cara, pelos números do Ribamar e pelo aproveitamento dele, o ideal seria o Vasco contratar um outro atacante. Pode ter essa mística aí do Ribamar, fez gol aí contra o Flamengo e tal, fez contra o Botafogo, é um jogador forte e tal. Ok, beleza, concordo com tudo isso, mas precisamos de um centroavante que faça gols. Precisamos de um jogador, não precisa ser nem um centroavantão e tal, mas precisamos de um homem ali na frente que faça gols, que quando a bola sobrar em condições, ele coloque a bola para a rede. Na real, o Ribamar ele perde muitas oportunidades criadas, e isso é sim um problema. Precisamos de um jogador que tenha mais qualidade no chute, na imposição ali dentro da área, que seja um atacante que ofereça perigo para os adversários. E nesse ponto o Ribamar ele é muito pequeno, né? Nesse ponto o Ribamar ele falta muita qualidade técnica para ele nisso. Bem, o Ribamar ele tem um contrato complicado com o Vasco, o clube que detém os direitos dele, é um contrato mais ou menos de empréstimo. O Vasco, para ceder ele, tem que entrar em um acordo com o clube, tanto que já houve propostas para ele sair do Vasco, mas não houve um acordo e ele teve que ficar. A situação de saída do Ribamar ela é também extremamente complicada, porque depende de um aval de outro clube. Para o Ribamar sair, ou se um clube interessa em comprar os direitos do Ribamar, o que eu acho difícil de acontecer. E nesse caso, empréstimo é muito difícil porque, como eu disse, depende muito de um aval do clube que detém parte dos direitos dele. Acho complicado a saída do Ribamar e muito provavelmente, assim como o Bruno César, um jogador que a gente deve ter que aturar sim durante o ano de 2020. Bem, se o Vasco contratar um jogador ótimo ali para frente, o Ribamar ficar ali de opção no banco, beleza, nem vou ficar tão triste com isso. Agora, se o Ribamar for o cara de 2020, o cara da solução, o cara dos gols, aí é complicado, né? Aí é muito complicado. Bem, gente, esse vídeo já ficou bem mais extenso do que eu esperava. Eu queria falar de todos os jogadores, mas o vídeo já bateu aí, já passou dos 10 minutos, então vou encerrar aqui. E em um outro vídeo eu vou falar dos jogadores emprestados, tá ok? Então, em base seria isso, gostaria de saber a opinião de vocês sobre esses jogadores. Quem vocês querem que fique, quem não? E a situação dos jogadores que está mais entranhadas, como resolver essas situações? Deixe seu comentário, tá ok? Basicamente é isso. Se você gostou, não está no canal, se inscreve, curte o vídeo para dar moral para o canal. E é isso aí, beleza? Então valeu, falou e até mais.